O tema de hoje vai ser um tema voltado para os developers. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, hoje é a nossa live de número 155, 155 lives, e o tema é Paradigma MVC. Então, a primeira pergunta é, o que é MVC? Com certeza, se você é developer, já deve ter ouvido isso, por mais que não saiba, você já ouviu alguém falar ou já se deparou com esse termo em algum momento. Seja você um desenvolvedor novo ou alguém já de longa data. E MVC, ele basicamente é composto por uma sigla, né? M de Model, o V de View e o C de Controller. Depois vou destrinchar aqui o que é cada um desses itens e o quanto isso impacta, vamos dizer assim, no nosso dia a dia como developer. O MVC ele pode ser aplicado para praticamente qualquer linguagem de programação. Não é algo específico do Salesforce, não é algo específico de .NET, PHP ou nenhuma linguagem específica. MVC é a forma como você separa as responsabilidades dentro do seu código, dentro da sua aplicação. Então ela não está diretamente ligada a uma linguagem, a um framework, nem nada do tipo. E ele é um paradigma que assusta muitos developers. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar sobre MVC era algo que eu parava para pensar, o que é isso? Por que tem essa nova forma de programar? O que está mudando? E quando eu ouvi isso pela primeira vez foi quando eu trabalhava com .NET. E .NET também tem essa palavra MVC, que justamente tem esse paradigma mesmo de Model View Controller. Mas eles chamaram isso de MVC, mas é a forma como as coisas são construídas dentro do mundo do .NET. Nem sempre foi assim. Então, você pode programar sem pensar dessa forma, mas, de modo geral, quando eu explicar o que é cada um, vocês vão ver que praticamente tudo segue esse dilema. Tá? Mas o que você pode fazer é não respeitar alguns pontos aí. Então, vamos lá. Quem que é o model na história? Eu vou tentar aplicar isso mais para o mundo Salesforce, mas eu vou tentar fazer um gancho também com alguns outros paralelos para todo mundo se ambientalizar. Então, no mundo Salesforce, quem que é o model? É o nosso banco de dados. É onde a gente salva os nossos dados, ou seja, os nossos objetos, os nossos fields. Isso equivale ao nosso model. Quando a gente olha para outras linguagens de programação, principalmente .NET, que é onde tem bastante enraizado o MVC, pelo menos de onde eu vim, né, com esse conhecimento, a gente separava o model como sendo tudo que manipulava os dados. Então, toda forma de manipulação de dados, banco de dados, que fazia as consultas no banco de dados, a gente chamava isso de model. E depois a gente tem a view. A view, como o próprio nome já diz, né, é modo de visualização, é tudo que é user interface, é tudo que interage com o usuário. Então, hoje, quando você abre o Salesforce, você faz o login, você se depara com uma página padrão, um standard page, é um view do MVC. Quando você se depara com page layout, é um view do MVC. Quando você se depara com uma Visual Force, com um Lightning Component, com um console layout, com uma mini page layout, tudo isso, tudo que você está visivelmente conseguindo ver, faz parte do MVC. E depois a gente tem a controller, que seria a nossa letra C. A controller ela é responsável pelo nosso application logic, ou seja, tudo que se refere à lógica de business, à lógica de programação. Mais detalhadamente, ele está no meio do campo para poder separar as responsabilidades. Né? Então, essa é a grande razão pela qual a gente divide em 3 partes, para você ter responsabilidades separadas, para você conseguir testar isso separadamente. Então, quando você faz pensando em uma coisa só, fica difícil de você testar.
E por incrível que pareça, dá para fazer isso tudo em uma coisa só. Quando a gente olha para o MVC, a gente está falando que a gente está separando isso em camadas. E tem linguagens que permitem você programar sem separar em camadas. Tá? E a controller, então, voltando para a controller, é onde fica toda a lógica e ela é responsável por fazer o meio de campo. Ou seja, fazer uma consulta no banco, manipular os dados da forma que tem que se manipular e devolver isso para uma página onde você possa visualizar esse dado. Então, a gente tem basicamente no Salesforce o Apex, que é o que fica no meio de campo, é onde a gente põe toda a nossa lógica. Mas eu diria que a gente não se limita só ao Apex. Por quê? Porque a gente tem também triggers que vai fazer o meio de campo para você. Então, imagina que você está numa tela, seja ela uma tela customizada, seja ela uma tela padrão, seja ela um componente do Lightning, que seria então a nossa view, e você insere um dado e clica no botão enviar. O que isso vai acontecer? Isso vai por baixo dos panos, óbvio que para o usuário final ou para quem está só olhando dentro do Salesforce é totalmente transparente, mas isso vai para um Apex. Tá? Seja você que codificou ou não. Tá? Mesmo que você pensa numa tela padrão, você está editando um account, clicando salvar, isso vai por debaixo do pano para um Apex. Tá? Por mais que você não tenha acesso a esse código, é assim que a coisa funciona. E o Apex, por sua vez, é responsável por fazer a sua lógica, manipular os dados para inserção, ou passar por uma trigger, passar pela sua lógica, e enfim fazer um insert e gravar esse dado no banco de dados. Então esse seria o fluxo do MVC. Por mais que a letra não segue bem, né? Teoricamente a gente tem o VCM, mas esse seria o fluxo. Agora, uma coisa interessante que eu acho que a gente tem no mundo Salesforce, e eu acho que isso só se aplica ao mundo Salesforce, é que a gente tem a nossa controller, que é o nosso C, que é o nosso Application Logic, ele pode ter relações que teoricamente não são códigos. Isso, para quem vem de outras linguagens, pode explodir a cabeça. Por quê? Porque quando eu falei que, beleza, a gente tem Apex, que é código puro, a gente tem Trigger, que é código puro, e a gente tem outras formas de manipular dados, de gerar lógica, que não são código. E aí a gente entra com Workflow, a gente entra com Validation Rules, a gente entra com Process Builder e o Flow. E esses caras, por mais que eles sejam point and click, eles são responsáveis diretamente por mudar ou por aplicar lógica para o seu dado, basicamente, né? Então o usuário imputa esse dado, ele vai passar por algum desses itens que eu falei, Workflow, Validation Rules, Process Builder e Flow, e, por fim, persistir isso no banco de dados, que seria o nosso model, né? E, de novo, isso é algo que a gente não vê em outras linguagens. Talvez a gente esbarre isso em algumas outras plataformas. Eu não tenho conhecimento profundo delas para dizer se existe esse cenário ou algo parecido. Mas no mundo do Salesforce, a gente pode contar com esses artefatos também na nossa controller. E é bacana, porque para quem não é developer, para quem é um administrador, ter esse conceito, provavelmente alguns administradores vão, se não ouviram, vão ouvir ainda sobre o MVC, né? tirando agora que vocês já estão ouvindo, quem ainda não conhece. Ter esse contato, né? Saber que você pode criar essa estrutura e essa arquitetura e pensar em formas separadas. Pensar em, beleza, então a view é onde o meu usuário interage, é o que o meu usuário está vendo. Então a minha view é o meu page layout, a minha view é o meu list view, a minha view é um componente que eu arrasto na tela, tudo isso faz parte da view. A minha controller pode ser um Apex que eu vou chamar, ou não. Ela pode ser também
um Process Builder, ela pode ser que eu vou fazer com um point and click, ela pode ser um workflow, que eu vou aplicar lógica para disparar um e-mail, para chamar um código Apex, ou para fazer qualquer mudança que seja, atualizar um campo. Ou eu vou chamar um flow, que o flow permite a gente fazer algo muito mais complexo. Acho que a gente já falou um pouco aqui de flow, mas eu quero ver se na semana que vem ou na próxima, preciso depender de agenda, eu quero trazer alguém aqui que está manjando muito de flow, para a gente fazer talvez uma série de lives falando sobre flow, porque flow ele é algo extremamente complexo, e só dentro do flow a gente consegue separar também esses três, também aplicar esse paradigma do MVC, porque o flow eu também consigo criar telas para o usuário, eu também consigo criar lógicas que o usuário não vê, e também consigo persistir o dado no banco. Então, ele também, dentro do flow, a gente consegue aplicar o paradigma do MVC e separar esse conceito na cabeça. A mesma coisa se aplica quando a gente olha para um componente um componente Lightning, né? Seja ele Aura ou seja ele LWC. Por quê? No Aura ou no LWC, a gente tem a parte que é o código HTML, ou seja, que está diretamente impactando o que o usuário vai ver. E depois a gente tem no Lightning Web Component a gente tem a controller, ou seja, a classe, e dentro do Aura a gente tem a controller. E também os helpers, enfim. E isso, por sua vez, vai chamar o Apex para poder fazer salvar o dado. Mas antes disso, se a gente quiser ignorar o Apex, eu conseguiria ler um dado, eu conseguiria salvar um dado? Sim. Existe o Lightning Data Layer, que permite a gente interagir com dados do Salesforce. Então, tanto inserir, atualizar e ler dados sem depender de uma controller diretamente. Óbvio que, de novo, né, por debaixo dos panos, é uma controller padrão que a gente não pensa só o código, mas ela existe e ela faz parte do CRM. Mas dentro do componente, voltando aqui, a gente consegue também ter essa divisão, também ter esse paradigma de Model View Controller, ou seja, o que o usuário vê, na verdade, colocando a ordem, é o que eu salvo no banco, o que o usuário vê e qual é a minha lógica. Faz sentido para vocês? Por que chama de paradigma? Né? Porque se a gente pensar em linguagens um pouco mais antigas, vou dizer assim, a gente costumava fazer isso tudo num único arquivo, tudo numa única estrutura, onde tudo era responsável por mostrar o dado, fazer a lógica e fazer a consulta de dados numa coisa só. Então, quando a gente fala de paradigma, significa que tem que mudar a forma como a gente programa, tem que mudar a forma como a gente visualiza e pensa. Então, tanto para o administrador, nem tanto. Para o administrador acaba sendo algo natural. Mas para o developer, impacta muito a forma como a gente tem que pensar para construir. E eu acho que até é uma forma muito mais fácil da gente pensar, porque antigamente a gente tinha um código que era quase impossível de dar manutenção, porque você tinha uma coisa só que tinha os três princípios aí junto numa coisa só. Então você tinha o que você vai mostrar para o usuário, você tinha a sua regra de negócio, e você tinha o trecho que é responsável por ler e salvar do banco de dados. E quando você vem para o mundo do Salesforce, por exemplo, você não consegue fazer isso de uma forma diferente. Você não consegue fazer se já não for um MVC. O conceito já é separado. Isso que a gente também tem quando a Microsoft implementou o MVC no .NET. Então, o conceito passou a ser separado e a gente não conseguia mais fazer tudo numa coisa só, como era, por exemplo, no ASP clássico. Pode ser que não faça muito sentido o que eu estou falando para alguns, mas, em resumo, é isso. É você ter um código só que é responsável por esses três pilares, vamos dizer assim. Mostrar o dado para o usuário, ter a lógica, porque todo dado vai ter uma lógica, toda tela vai ter uma lógica. Seja ela simples e pura e simplesmente ler e exibir para o usuário, mas vai ter uma pequena lógica ali. E salvar o dado ou ler um dado do banco de dados.
O Kaique falou, essa série de lives sobre Flow seria top. Cara, eu tenho um amigo que tá manjando muito, tá mexendo muito com o Flow. E eu quero ver se eu consigo tirar aí alguns dias na agenda dele pra gente poder fazer uma série bem bacana aqui pra vocês. Bom, pessoal, então é isso. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Um pouco desse paradigma de MVC. Acho que vale a pena. Se alguém tem alguma dúvida, pode mandar um direct. Eu vou tentar responder, mas vale a pena tentar entender e tentar separar isso na sua cabeça. Acho que é o principal ponto. Tentar separar que você tem que ver e tem que, quando for codificar, pensar que são três coisas diferentes. Nunca tentar misturar as coisas. Porque se você mistura tudo, fica difícil de dar manutenção. E uma coisa que, pelo qual o paradigma do MVC surgiu é justamente os testes. É você conseguir testar isso isoladamente. Então tem que ter isso bem em mente. Né, que o usuário pode querer testar ou deve poder testar partes separadas, sem que uma fique amarrada na outra. Beleza? A todos, um bom final de semana. E a gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Tchau, tchau.